Então, dando sequência sobre as características, né, comparativas entre América e África, na aula passada a gente viu sobre relevo e hidrografia. Na aula de hoje a gente vai ver então um pouquinho sobre o clima e a vegetação desses dois continentes, beleza? Então eu dividi eles da seguinte forma, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho da América e depois a gente fala um pouquinho da África. Para a gente começar esse assunto, eu queria que vocês entendessem a relação que existe entre o clima e a vegetação. Eu vou dar um exemplo, vocês já devem ter cansado de me ouvir dar esse exemplo em sala de aula, mas eu vou falar dele novamente, tá? Para vocês lembrarem, para poder pegar o gancho do que vai rolar nesse conteúdo agora. Imaginem o seguinte, quando eu falo de clima e vegetação, eu pego um cacto que mora lá, que vive lá no sertão nordestino do Brasil, correto? Ele é acostumado com falta de chuva, solo pobre de nutrientes, correto? E pego ele, coloco ele para viver lá no meio da floresta amazônica. O que vai acontecer com esse cacto? Ele vai morrer literalmente afogado, correto? Por quê? Ele é acostumado a características onde ele não tem água, né? E eu vou colocar ele num local extremamente úmido, ele vai morrer afogado, ele vai apodrecer, correto? Vamos pensar ao contrário. Eu pego uma linda planta lá, uma samambaia, no meio da Amazônia, certo? E coloco ela para viver lá no nosso sertão nordestino. O que vai acontecer com essa samambaia? Ela vai morrer queimada. Por quê? Ela é acostumada à umidade, a ficar em um local abafado, úmido, e eu coloco ela num local aberto, onde não tem nada de umidade, o sol vai queimar essa planta, correto? Então, o que eu preciso que vocês entendam? O clima e a vegetação são coisas que não dá para desligar, tá? Eles são um conjunto, eles são um complemento. Uma planta, ela só vai se dar bem se o clima tiver as condições que ela precisa, tá? E vice-versa também ocorre, ok? Então vamos lá. Falando um pouquinho então sobre a nossa América, né? Por ser bem mais extensa, lembrando que é sempre um comparativo com a África, tá? Por ela ser mais extensa que a África, ela apresenta mais tipos climáticos. Por quê? Quando a gente observa o mapa mundi, a África fica bem centralizada no meio, assim, né? E a América já é relativamente grande, ela é comprida, né, no sentido vertical. Então, o que estou querendo dizer com isso? Automaticamente, por ela ser mais comprida que a África, ela vai atingir mais tipos climáticos, correto? Ela vai ter frios extremos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da América, correto? Ela vai ter características de deserto, ela vai ter características de mata tropical, porque ela vai estar perto ali, equatorial, porque ela vai estar perto da linha do Equador, diferente da África, que se comparada em tamanho é bem menor que a América, ok? Então vamos lá. Sempre associando então o clima com a vegetação, né? Claro que a América tem mais tipos climáticos que esses eu coloquei aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Então, por exemplo, o clima polar. Que características de vegetação eu vou ter em um local onde é muito frio? Eu vou ter uma escassa vegetação, tá? Eu vou ter vegetação rasteira, alguma coisa muito resistente ao frio, mas de maneira geral quase eu não vou ter vegetações. Já em um local onde já é frio, mas não tão frio como um clima polar, aí eu já vou ter vegetações que se adaptam, né, a esse tipo de condição climática. Então eu tenho, por exemplo, as coníferas. Que condições que essa conífera, que técnicas, né, que ela faz, que ela consegue sobreviver? Conífera nada mais é do que um pinheiro, um arbusto, né, relativamente grande, um pinheiro. E ela tem as folhas bem leves, então quando em períodos muito frios, quando tem um acúmulo de neve sobre as suas folhas, que poderiam queimar o seu tecido vegetal, né, porque o gelo, o frio também queima, o que ela faz? Como ela tem as folhas muito moles, ela não consegue acumular gelo. Então, conforme o gelo vai acumulando, as folhas dela descem, fazendo com que esse gelo desce, né, e não fiquem parados em nenhuma dos galhos dessa árvore, tá? São uma das técnicas que ela faz, né, para poder se adaptar a esse tipo de condição climática. Por exemplo, um outro, eu tenho clima temperado, né, que seria nossa região aqui, e tem a característica da vegetação de araucária. Por que a araucária
araucária só ocorre em regiões de clima temperado? Porque a araucária ela é característica de locais onde tem um período de verão intenso, mas que também tem um período de inverno rigoroso, tá? E além de tudo tem uma característica do relevo, né? Que a araucária ocorre em terrenos onde o relevo é mais alto. Dificilmente em terrenos muito planos, né? Em relevos muito baixos, vai ter a ocorrência de araucária. E por último, aqui para citar o exemplo da América, a gente tem um clima de deserto, tá? Clima de deserto, então, se não é um deserto muito intenso, com temperaturas muito elevadas, né, a gente vai ter ainda a presença de alguma coisa de vegetação, principalmente arbustos, né, que seriam vegetações pequenas, quase rasteiras, né, que vão ter condições também, provavelmente vão ter as condições de armazenamento de água, né, para conseguir passar esse período, ok? Então aqui a gente fez um apanhado geral da América, agora vamos fazer um pouquinho da África, né? A África é a mais quente entre todos os continentes por conta da sua localização, como eu falei. Como ela está bem ao centro da Terra, ela tem características muito quentes. Então, mesmo ela tendo vegetações que têm certa umidade, lá na África vão ser vegetações relativamente quentes, tá? Por conta da sua posição no globo. Então, fazendo também um comparativo, né, do mesmo jeito que eu fiz da América, entre clima e a vegetação. Então, por exemplo, o clima mediterrâneo vai ter uma vegetação arbustiva. Vamos só lembrar o que é um clima mediterrâneo. Aqui no Brasil, como que é o nosso inverno? Lembram? O nosso inverno chove ou não chove? É frio? Sim, né? O nosso inverno é seco e frio, diferente do inverno das regiões onde ocorre o clima mediterrâneo. No Mediterrâneo, os invernos são extremamente chuvosos e frios, diferente do nosso. O nosso é seco e frio. No clima mediterrâneo é chuvoso e frio, ok? Então esse tipo de clima, né, vai ter uma vegetação arbustiva, também uma vegetação baixa, né, para conseguir passar esse período com algumas técnicas. Já na África, como é um clima muito mais quente, como eu já falei, o clima desértico lá é muito mais intenso do que ocorre na América, né? Então nesse clima desértico da África a gente vai ter a ausência de vegetação. Claro que em alguns locais ainda sobressaem alguns arbustos, né? Mas de maneira geral, os desertos da África não possuem nenhum tipo de vegetação, por conta da condição climática, que impossibilita então a formação dessas plantas. E por último, a gente tem aqui então o clima semiárido, né? Que seria então como se fosse uma faixa de transição para entrar no clima desértico, né? Que eu teria então a vegetação de estepe, que também é uma vegetação baixa, quase rasteira, né, que tem algumas características para conseguir se adaptar nesse tipo climático, tá? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, o que eu quero que vocês entendam? O clima e a vegetação, eles são fatores que se combinam, tá? Uma vegetação, ela só vai bem em determinado tipo climático, tá? Vou dar um outro exemplo para finalizar. A família da minha mãe é de Mato Grosso, certo? E lá em Mato Grosso tem uma fruta que é muito típica de lá, que aqui a gente quase não conhece, que é o jambo, tá? É uma fruta que dá no tamanho de uma pera, só que bem avermelhada. É uma fruta típica de lá, de Mato Grosso, tá? E a minha mãe trouxe uma muda dessa planta para plantar aqui na casa dela, porque ela achava a planta muito bonita. Ela dá, no período de floração, ela dá uma flor pink muito bonita, né? O chão faz muita sujeira, mas o chão fica muito bonito. Então ela trouxe essa planta para cá. Mas caramba, lá em Mato Grosso o clima é extremamente seco, né? É extremamente quente, eles não têm frio em Mato Grosso, ok? Diferente do nosso aqui, que a gente tem clima úmido, a gente tem invernos rigorosos, tá? Mesmo que seja em um curto período de tempo. Aí eu pergunto para vocês, a planta da minha mãe desenvolveu aqui? Desenvolveu. Ela cresceu, ela produz frutos e tal, mas não é a mesma coisa de lá. Ela não é doce como a que a gente encontra lá, certo? Ela não produz uma carga, uma quantidade de frutos tão grande quanto a que a gente encontra lá em Mato Grosso, tá? Por quê? Porque ela está fora do clima dela. Ela até produz, mas não é a área dela, tá? Então isso eu quero que vocês entendam, a grande relação que existe entre clima e vegetação, beleza? Então isso é a aula de hoje, muito obrigada!